Muito bem, meus amigos, meus irmãos. Hoje eu estava lendo o tema do evento, Isaías 45, né? Irei adiante. É um desafio. E Jesus sentiu esse desafio, mas vejam, meus amigos, ele não sentiu o desafio com os brutamontes, os camaradas, não. Ele sentiu essa fronteira. E é interessante, no capítulo 45, pode ver, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos. Olha o que tem depois do ponto e vírgula. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos, que são as trancas de ferro. O que pode ser mais forte na nossa frente do que uma tranca de ferro? Pois Jesus compara alguma coisa com essa tranca de ferro. Vocês querem ver? Se vocês observarem nos evangelhos de Jesus, vamos lá para Mateus, por exemplo, até o capítulo 11, Jesus começa a falar com os... E ele percebe que não são os brutamontes, os guerreiros, os camaradas, que eram os religiosos que começaram. Alguns chegavam, eram religiosos que até ali eram tidos como zelosos. Por exemplo, os fariseus. O fariseu era zeloso na doutrina, mas se tornou sinônimo de hipócritas. Por quê? Jesus começa a perceber que eram eles que tinham esses ferrolhos, essas trancas de ferro e as portas de bronze. A coisa mais difícil que nós temos é o nosso coração. E aí Jesus, se vocês observarem, até o capítulo 11, ele trata de um jeito o povo, mas do capítulo 12, 11, bem no meio de 11, 12 e 13, ele começa a mudar a tática dele falar, porque ele percebe o ódio no meio dos religiosos. Eu não conheço a tua vida, eu sei que aqui tem católicos ortodoxos, carismáticos, católicos brasileiros, católicos romanos, membros da Assembleia de Deus, batistas, presbiterianos, metodistas, Deus é Amor, Universal, Quadrangular, Congregação Cristã. Eu não sei qual é a tua igreja. Esse sul é uma região tão miscigenada que nós vemos aqui descendente de portugueses, de africanos e até de asiáticos, né? Eu tento passar para o brasileiro, mas não consigo, não sei se eu tenho na cara, que a pessoa me chama de japonês, não sei porque eu nasci aqui no Brasil, aqui no Paraná, gente. O pastor Pimentel dizia assim para mim, está na cara. Não sei se é verdade, mas o fato é o seguinte, nós vivemos este sul miscigenado, e nessa miscigenação de culturas, de raças, de nível social. Aqui existem empregados e patrões, gente que ganha pouco e gente que ganha muito. Quem sabe existem aqui pessoas que moram nas mansões mais ricas aqui da Vila Isabel, do Portão, ou aqui desse bairro de milionários chamado Água Verde, que é aqui onde vocês estão. Mas talvez existam pessoas que vivam debaixo de lonas plásticas. Talvez existam intelectuais que literaturas como de Camões são coisas simples para eles. Quando tem muita gente que não consegue entender Camões, porque era um português do estilo antigo. Eu não conheço você, cidadão, mas de uma coisa eu sei. Aqui estão esses homens que não são psicólogos. O Freud, que descobriu a psicanálise, ele veio muito mais tarde. Mas são homens que estão aqui e que conhecem uma área que é mais do que a psiquiatria, do que a psicologia, porque a psiquiatria é que mostrou aos homens uma barreira que é pior do que a tranca de ferro, ou que os ferrolhos de ferro ou portas de bronze. É a porta do nosso coração. E Jesus descobre isso. Ele fala sobre essa questão e vocês vão perceber isso.
Um dia ele... E se vocês lerem no capítulo 11, vão perceber que é uma única vez antes dele falar com o povo que ele faz uma oração. Ele diz: Pai, graças eu te dou, no capítulo 11, os primeiros versículos. Graças te dou, Pai, porque tu ocultaste essas coisas olha lá, aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Ele não estava aqui criticando os intelectuais. Ele estava criticando, ele estava rejeitando os orgulhosos porque acham que têm mais cultura do que outros. E aí, isto se torna uma barreira. É pior do que o ferrolho de ferro, do que porta de bronze. E lá em Hebreus, eu estava até buscando aqui, Hebreus, eu acho que, se não me engano, capítulo 4, versículo 13, é que fala que só existe uma coisa capaz, Hebreus capítulo 4, versículo 13, só existe uma coisa capaz de rebentar essa porta de ferro, essa tranca de ferro, despedaçar a tranca de ferro, o ferrolho de ferro ou as portas de bronze. Sabe o que é? Capítulo 4, versículo 13. A palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes e penetra até essa divisão, que é pior do que a tranca de ferro, é pior do que o ferrolho de bronze. É a porta do teu coração. Existe até uma frase aqui no Brasil que diz: coração é terra que ninguém entra. Não existe essa frase, a frase popular. Porque o coração, meus amigos, e tem gente que está na igreja, canta os hinos, se alegra quando vê um Carlos Eduardo cantando, se alegra quando vê um coral desse louvando a Deus, mas está com ferrolho de ferro, está com porta de bronze, a porta do teu coração, a alma e é nisso que nós queremos, ao encerrar este ciclo de conferências que termina hoje. O Espírito de Deus, que Takayama não conhece na vida de ninguém aqui. Hein? E outra coisa, deixa só que aos amigos que entraram aqui, Takayama não é benzedeiro, nem curandeiro, nem feiticeiro, não cura nem dor de barriga, nem unha encravada. Eu não me chamo Doril, que a dor sumiu, não. Agora, eu prego a palavra de Deus e eu sei que, ao ocupar essa tribuna, o Espírito de Deus está me dizendo que tem pessoas que estão com tranca de ferro, com portas de bronze, que a alma e Jesus, e eu vou aqui falar sobre quando Jesus muda a sua tática. Ele não fala para brutamontes, para brucutus, como diz aí, ele não fala para ignorantes, ele percebe que os intelectuais religiosos estavam com esse ferrolho de ferro, portas de bronze, que é a alma. E aí fala-se muito em cura da alma, como é que é? Casais que não se dão bem, aí não é incompatibilidade, é tudo problema da alma. Mas o pior, são crentes que, com o passar dos anos, se tornam zelosos e de zelosos passam a ser fariseus. Eu não conheço a tua vida e quem sou eu para julgar você? Não vim aqui para julgar ninguém, mesmo porque eu não sou melhor do que você. Mas tem crente traumatizado. Uma das piores ingratidões, seja dos Estados Unidos, do Brasil. Aqui no Brasil, não sei, tem gente que foi da FEB aqui, Força de Expedicionário Brasileiro, brigou na Segunda Guerra, foi lá e nos Estados Unidos já tem até hoje, porque sendo um país que, como diz o extremo do melhor, claro que vai ter que enfrentar guerra também, porque sempre existem, tem que lutar, tem que brigar, mas quando esses soldados voltam traumatizados, vêm estragados, alguns se tornam bandidos, porque não conseguem mais se adequar no meio de uma sociedade. Sabe o que é isso? Portas, ferrolhos, trancas de ferro,
portas de bronze. São pessoas que estão, e Jesus percebeu isso, ao ponto dele ver que religiosos, eles teve que fazer uma oração: Pai, graças te dou, porque tu ocultaste essas coisas, esses sábios. Ele não estava criticando os entendidos, ele estava criticando o orgulho desses entendidos. E ele então diz: graças te dou, Pai, que tu ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e a revelastes aos pequeninos. Eu quero aqui nesta noite trazer a cada cidadão, isso aqui não é uma aula de psicologia, mesmo porque o meu manual aqui não é o guia de Freud ou de Karl Marx, não. Eu estou aqui com a palavra de Deus. É muito mais profunda do que você possa imaginar. E eu vou aqui discorrer sobre aquele momento do capítulo 11 para o capítulo 13, quando Jesus percebe que até religiosos estavam com trancas de ferros, portas de bronze nos seus corações. É por isso que eu li de propósito capítulo 4 de Hebreus, versículo 12, porque tem uma única coisa capaz de furar esse bloqueio. Não é o livro manual de Freud, não é o livro da psicanálise, não é um consultório de psiquiatra, não, senhor. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz e é tão penetrante que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até essa divisão intransponível pelo homem. E tem pessoas aqui que estão estragados. Eu vejo muita gente de cabelos negros, não sei se é pintado, o meu era pintado até o mês passado. Mas uma profeta aí, claro que era falso. Eu disse: meu servo, não pinta mais o cabelo. Eu falei: eu não vou pintar por uma questão de economia. Desculpe, eu tenho esse lado de humor negro, eu tenho que falar um pouquinho. Mas eu queria conversar com cada cidadã, sobre este momento crucial em que Jesus percebe que havia portas de bronze, havia ferrolhos de ferro em alguns religiosos que deveriam ser, que eram chamados de zelosos, mas que se tornaram hipócritas com o tempo. Conheciam a Bíblia melhor do que qualquer um de nós, que qualquer estudante de seminário, que qualquer pastor, que qualquer padre, que qualquer ancião. Eles conheciam a Bíblia melhor do que qualquer um de nós. Conheciam a Bíblia, mas tinham uma fronteira chamada alma, que era como se fosse uma porta de ferro, como se fosse um ferrolho de bronze. E é isso que eu quero abordar aqui, quando Jesus, então, ele muda a tática. A coisa foi tão feia que alguns chamavam os milagres de Jesus de coisa do Satanás. Oh, meu Deus do céu, imagine se o próprio Filho de Deus vem aqui. E os religiosos da época diziam que os milagres que Jesus fazia eram de Satanás. Jesus ficou tão triste porque disse: olha, se vocês pecarem contra o Espírito Santo, não terão perdão. Bom, mas não é a questão. Eu queria aqui falar com as pessoas, com os cidadãos aqui presentes nesse encerramento de ciclo, nessa festa aqui da Assembleia de Deus da Vila Isabel. Queria conversar com você, amigo, sobre esta questão do porquê Jesus chega a fazer uma oração: Pai, tu ocultaste essas coisas, graças te dou porque tu ocultaste essas coisas a esses sábios entendidos e a revelaste aos pequeninos. Eu quero que cada um saiba que o que nós aprendemos não foi em escola, não foi em seminário, em faculdade teológica. Isso aqui foi dado pelo Espírito de Deus e não me digam por que razão. Aleluia! Muitas pessoas dizem: o Takayama deve ter feito um seminário. Coisa nenhuma, foi o Espírito de Deus que me deu. E o que está me dando essa noite é coisa do Espírito de Deus, meus amigos. Eu não fiz curso de psicologia, psiquiatria, psicólogo de neuro. Não, senhores.
eu apenas estou trazendo a palavra de Deus ao cada coração. Eu percebi que no capítulo 11, Jesus foi tomado de tanto ódio pelos religiosos, que ele chegou ao Pai e disse: Pai, graças te dou, porque estou com essas coisas, esses sábios entendidos, e a revelastes aos pobres pequeninos. Se você abrir o teu coração, cidadão, meu irmão, minha irmã, Deus vai revelar as coisas a você essa noite. Você vai ser mais sábio do que um psicólogo, do que um psiquiatra, do que um médico, do que um neurologista. Aí no capítulo 15, ele começa a falar de uma maneira muito simples na linguagem do povo. Ele usa um sistema chamado parábolas. Aí ele começa a dizer, no capítulo 13, versículo 5, vamos aqui, para quebrar e o desafio está aqui lançado, meus irmãos, para quebrar essa porta de ferro, esse ferrolho, essa porta de bronze. No capítulo 13, ele começa a usar uma passagem bem simples, na linguagem do dia a dia. Ele sabia que aquele povo conhecia as lições da agricultura, e ele começa a dizer: um certo agricultor, um semeador, saiu para semear. Aí ele começa a usar a parábola, está lá no capítulo 13, eu acho que no capítulo 11, vamos lá para o capítulo 13, lá no versículo 3 ele diz: olha, eis que o semeador saiu para semear. Aí no capítulo 4, no capítulo 13, versículo 4, no capítulo 13, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8, nós percebemos que ele fala de 4 situações diferentes. E aqui eu quero deixar bem claro a cada cristão que não é 4 terras diferentes. A terra é a mesma, as circunstâncias é que são diferentes. Deu para entender, meus irmãos? A terra é a mesma, as circunstâncias é que são diferentes. Ele disse: olha, um semeador saiu para semear. Você sabe que a semente que o semeador vai semear é semente cultivada numa terra onde já tem plantas naturais da região. Mas e a Bíblia diz que a semente caiu em 4 lugares diferentes, não é em 4 terras diferentes. A terra é a mesma. Aqui tem filho de espanhol, de italiano, de português, de japonês, de africano, homem, mulher. Ninguém aqui é diferente. As circunstâncias é que são adversas, mas a terra é a mesma. Todo mundo aqui é terra boa. As circunstâncias é que são diferentes. Vejam, ele diz que o semeador saiu a semear e lançou a semente numa terra, que a terra era boa, gente. As circunstâncias eram diferentes. E uma semente caiu na beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Está lá no versículo 4. Capítulo 13, versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram. Então, a consequência de ter caído no pé do caminho. Versículo 5. Outra parte caiu no meio de pedregais. Aqui está dizendo que em terra diferente? Não. A terra é a mesma. A circunstância da terra que era diferente. Aqui diz que caiu a terra no meio, caiu a semente no meio dos pedregais, onde não havia terra boa suficiente. Havia terra boa, mas não era suficiente. E não havia terra bastante. E logo nasceu. A terra é boa, logo nasceu. Porque não tinha terra funda. E aí, versículo 6. Aí veio o sol, vindo o sol, queimou e secou-se a planta porque não tinha raízes. Veja lá, a terra é a mesma. As circunstâncias é que são diferentes. Sabe o que é circunstância? É isso que fez você estar aqui na igreja e nem sente mais alegria. Você está traumatizada. Você está traumatizado pelo teu marido, pela tua mulher, pelo teu pai, pelo teu filho, pelo teu pastor, pelo teu noivo, pelo sistema, pela igreja, Assembleia de Deus, o sistema da quadrangular, o sistema da católica. A terra é boa,
As circunstâncias é que são diferentes. E aí, veio uma parte, caiu na mesma terra boa, mas só que era em solo pisoteado, que era solo à beira do caminho. Outra parte caiu numa terra boa, mas estava debaixo da terra boa, tinha pedregais. Terceiro, a outra parte caiu, a terra continuava boa, mas o arado não conseguiu arrancar a terra, as plantas nativas. Vocês sabem que numa guerra entre uma semente cultivada e uma planta nativa, quem vai ganhar não precisa nem ser. Vocês são filhos de lavradores, sabem que quem vai ganhar a semente é a planta nativa, porque ela está lá, já é da terra dela. A outra não, a semente semente plantada é semente trabalhada, veio de fora, é semente cultivada, não vai vencer nunca. Uma planta nativa, e no meio a terra era boa, mas embaixo tinha raízes da planta nativa, que eram chamados de espinheiros. E aí, quem é que vai nascer primeiro? Quem é que vai nascer mais? Quem é que vai dar folhas mais frondosas? A semente nativa cresceu antes do que a semente plantada e fez sombra e matou, e as raízes buscaram o subsolo onde tinha o lençol freático e pronto. A planta cultivada não venceu a planta nativa. A última parte, caiu na mesma terra, só que não tinha. A circunstância é que não era à beira do caminho. Sabe o que é terra boa? É terra que não está, é a mesma terra, mas não é terra à beira do caminho, não tem pedregais e não tem espinheiros nativos dentro daquela terra, está me entendendo? Deixa aqui explicar, porque aqui nós encerramos esse ciclo, quando nós falamos sobre esse desafio dessas portas de bronze, ferrolhos de ferro. Sabe onde é que elas estão? No teu coração, entre o teu corpo físico e o teu espírito. Tem gente que está aqui na igreja. Eu digo isso, pastor Ubirá, porque eu me lembro que um senhor, um irmão da igreja, devia ter lá seus 55 anos de casado. Ele disse, chorando, ele disse, Takayama, minha mulher me abandonou, depois a mulher já estava velha. Depois de 55 anos, abandonou. Logo comigo, eu pensei comigo, coitada, foi traumatizada. O Birá estava confidenciando comigo. Tem pessoas homens, né, principalmente, que são mais fortes, fisicamente falando, e vai massacrando, machucando a esposa, o filho, sei lá quem. E com o tempo, mas depois ele para, porque ele se converte, mas o trauma, o ferrolho de ferro, a tranca de bronze ficou no coração daquela pobre da mulher, que ela podia ser mais fraca fisicamente, mas na alma, que deveria ser mais forte, ela se tornou, o que é isso? Terra pisoteada, pastores. Sabe o que é terra pisoteada? Deixa eu só explicar. Na Palestina, naquela época de Jesus, quando Jesus trouxe essa parábola, não havia uma cerca, nem havia metalúrgica na época. Então, a divisória entre um terreno e outro, não haviam muros, não haviam cercas. Eram simplesmente, até aqui vai minha terra. E nesse meio onde tinha essas fronteiras de um terreno com o outro, é que as pessoas faziam as trilhas, os caminhos, porque não podiam pisar ali, porque não era nem de um nem de outro, e ali ficava o quê? A umidade, a chuva, ao pisar das pessoas, tornava aquela terra boa, mas era compactada, era mais dura que esse asfalto que está aqui na frente. E o semeador jogava, aquela mesma terra, a terra era igual, só que a circunstância era diferente. Naquele lugar, era terra fofada pelo arado, mas aqui a mesma terra era terra pisoteada. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, seja você um católico, um membro da Assembleia de Deus, ou batista, presbiteriano, universal, não sei, você que já até está mudando de igreja, porque acha que o ser humano é falho. Todos nós somos falhos, inclusive.
Vocês estão pensando que nós somos seres humanos diferentes? Hein? Ninguém aqui é melhor do que ninguém e ninguém é pior do que ninguém. Infelizmente, Satanás trabalhou no teu coração e você virou uma terra boa, mas foi pisoteada, massacrada ao longo dos anos. Você já não confia mais em sistemas, não confia mais em igreja, não confia mais em padre, não confia mais em pastor, não confia mais na denominação, não confia nem no teu pai. Eu ia lá na igreja, na Vila Isabel, mas não vou com a cara do meu pai me decepcionou. Você vai ser pai, meu jovem, vai ser pior do que o seu pai, sabe por quê? As circunstâncias da vida vão fazer de você pisoteado como você está e você acha que as pessoas são ruins. Meu Deus do céu, eu fico, imaginando, pastor, quando eu vejo um coral, é claro que vocês na convivência diária vão conhecer a tua vizinha, todos nós temos defeito aqui, ninguém não tem bom, não tem bom. Seja padre, seja pastor, seja ancião, seja presbítero, seja homem ou mulher, ninguém aqui é bom. E aí a circunstância da vida, o sistema, vai fazendo com que a gente fique pisoteado e você talvez não queira nem vir mais para a igreja. Satanás está te enganando, sabe por quê? Você é terra boa, mas foi pisoteada, massacrada, calejada. E o Satanás está que nem aquele passarinho no galho, só esperando. A semente, todo domingo o pastor semeia e ela não entra no teu coração porque você está massacrado. E aí, sabe o que é que vem? O Satanás. Ele chega e come essa tua semente, não permite que a tua semente entre no teu coração e você não dá mais um aleluia, não diz mais um glória a Deus, nada está bom para você, você é massacrado, você é terra boa, mas a circunstância da vida, do sistema, da igreja, da denominação de homem, de mulher, de família, acabou destruindo você, e você é essa terra boa, mas é terra pisoteada. Em nome de Jesus, o arado de Deus está passando por aqui. Aleluia. Aí você dirá, pastor Tagama, como é que... Não tem psicólogo, não tem doutorado, não tem mestrado, não tem bacharelado, não tem teólogo, não tem pastor, não tem padre, não tem ninguém que possa resolver o teu problema, não tem psiquiatra, não tem Freud, não tem homens que possam, nenhum ser humano pode resolver o teu problema. Eu vou dizer quem é que pode resolver o teu problema. Jesus está aqui. Jesus está aqui, não é o Takayama, eu nem conheço a tua alma, nem conheço a tua vida, mas você é terra boa, pisoteada pelo sistema, pelos homens, e você já não quer mais vir para a igreja. Eu quero nessa noite dizer que Jesus está aqui com a palavra de Deus, Hebreus 4, 12, a palavra de Deus é mais viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Aleluia! Eu vou encerrar aqui, mas ainda tem mais duas partes. Uma é a terra pisoteada, calejada, machucada. Outra é a terra pedregal. Tem gente que desde o primeiro dia acha até bonito. Chega para o pastor Birá, o que você quer que eu faça, pastor? E de repente desaparece. Sabe o que é? É terra boa. Mas o pastor, e qual de nós podemos imaginar que debaixo daquele 3, 4 centímetros de terra boa tem pedregal? É um coração endurecido. Aí vem, em terra é boa, vai nascer rapidinho a planta, mas não tem raízes, porque entre a terra boa e o lençol freático existe uma camada de pedra e a raiz não consegue penetrar, e vem o sol e mata logo. Vocês conhecem crentes assim que morreram espiritualmente rapidinho? Eu estou há 50 e poucos anos, 55, e já vi, meu Deus do céu, gente que... mas com o tempo, rapidinho, começaram bem e rapidinho terminaram bem, terminaram mal. Eu quero aqui, são pessoas que têm
essa terra, essas pedras calcárias. Aqui, vocês que moram aqui em Curitiba e na região de Campo Largo, Rio Branco, e toda a região, essa terra é uma região semelhante à da Palestina. É muito calcário, ela forma uma camada que não permite a raiz penetrar no lençol freático. Mas não vou falar sobre isso. Mais um outro tipo de problemas. É terra boa, mas não elimina o suficientemente os espinheiros, as terras nativas. Você tinha terra nativa. Essa pornografia que faz você se afastar da igreja. Essas coisas erradas são sementes nativas, são espinheiros que, quando vem a terra, a semente boa, a semente cultivada, nasce. Mas, infelizmente, aquela terra, aquela planta nativa que estava escondida dentro do teu coração cresceu e cresceu mais e você se afastou do caminho de Deus. Eu quero aqui, neste momento, falar sobre o versículo 8 desse capítulo 13. A terra boa, mas terra boa que... Sabe o que é terra boa? É que cuja circunstância não é nem à beira do caminho, nem tem pedregais e muito menos espinheiros. Se você está aqui hoje, quer ser essa terra boa para produzir de uma semente produz 30, outra semente produz 100, ou você produz, não importa o quanto você produz, mas produza para Deus. Só não pode permitir que as coisas da vida te tirem a bênção de Deus na sua vida. Receba a bênção do Senhor. Nós vamos orar pelas pessoas aqui presentes, mas eu vou pedir que todos fiquem de pé neste momento e nós possamos orar. Nós vamos orar. Eu não conheço a tua vida, não sei o que está se passando, mas de uma coisa é correto, certíssimo. Deus está falando com vidas e Ele está dizendo, eu vou te ajudar. Eu vou quebrar essa terra ruim. Eu vou quebrar essa terra compactada. Eu vou destruir esses espinheiros. Eu vou quebrar esse pedregal que não permite a palavra de Deus entrar. Não conheço a tua vida, cidadão. Mas se você está aqui decepcionada, pisoteada pelo sistema, pelo marido, pela mulher, não conhece. Quem é que temos direito de julgar? Nenhum de nós. Não tem bom aqui não, meu amigo. Nós precisamos de Jesus. E aqui nós queremos pedir que as pessoas venham aqui à frente e nós vamos orar por você. Talvez seja você da igreja.